pessoal, bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. Esse canal é sobre alimentação saudável. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nunca veio no canal, se você olhar, tem muito conteúdo para transformar a alimentação saudável em algo muito gostoso e conveniente. Muita receita, muita dica, marmita, cardápio, todos esses assuntos estão por aqui. Mas hoje o vídeo é diferente. Hoje a gente vai falar sobre o parto que eu tive, o meu relato de parto, então é esse vídeo. O neném tá com 1 mês agora, quando eu tô gravando, e o Matheus tá aqui atrás das câmeras pra me interromper a cada 2 minutos falando que eu não sei contar a história. Esse vídeo vai ser longo, então aqui embaixo na descrição a gente deixou a separação por minutos. Então se você quiser ir direto pro parto, ou direto pro pós-parto, ou outro assunto, dá uma olhada aqui na descrição e vai lá pra você ver a parte que te interessa. Eu vou começar a falar sobre o começo da gravidez, na verdade bem resumido, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, eu já fiz um vídeo sobre o meu primeiro trimestre, porque o meu primeiro trimestre foi um pouco tenso, porque além da gente estar fora do país, longe da nossa família, a gente não contou pra ninguém que a gente estava com o neném enquanto a gente estava lá, porque a gente queria contar pessoalmente. Então, só quando a gente voltou, com 14 semanas mais ou menos de gravidez, que a gente contou. E essas 14 semanas foram de muito enjoo pra mim. Eu tive hiperêmese gravídica, que é quando você tem uma náusea, um enjoo excessivo. Isso me fez perder muito peso, em alguns momentos ficar um pouco desidratada, e emocionalmente foi muito difícil trabalhar. Foi o período mais difícil da minha gravidez, eu diria que foi mais difícil do que o parto. Quando a gente voltou pro Brasil, foi já o segundo trimestre. O segundo trimestre foi muito melhor, quase nada de enjoo, apesar de ter um pouco. Eu já fiz atividade física, então eu fazia balé e fazia hidroginástica e fazia musculação, hidroginástica e musculação para gestantes, num programa gestante da academia. Já conseguia comer melhor, comecei a ganhar peso de novo. Em todo esse período, o neném se desenvolveu super bem. Ele não sofreu pelo fato de eu ter perdido peso, por exemplo. Então foi uma gravidez sem intercorrências, sem coisas como pressão alta ou diabetes gestacional, nada disso. No final do segundo trimestre, para o começo do terceiro trimestre, veio o Covid-19, a pandemia, a academia fechou, eu tive que parar de fazer exercício, o acompanhamento pré-natal ficou ainda mais espaçado, então eu tive uma gravidez de pandemia, em que eu podia encontrar menos gente, não podia sair para comprar roupinha e coisinha pro neném, porque estava tudo fechado. No final da gravidez, eu senti pouquíssimas coisas diferentes assim com o meu corpo de intercorrência. As únicas coisas que eu senti foram dor no quadril nas últimas 2 ou 3 semanas e dificuldade para dormir no último mês, por exemplo, no último mês e meio. Eu comecei a ficar muito ansiosa, tanto a mente quanto o corpo agitado, sabe? Tinha um negócio que acho que é a síndrome das pernas agitadas, inquietas, um negócio assim, que é exatamente isso. Eu deitava na cama pra dormir e parece que as minhas pernas formigavam, que eu queria sair correndo na cama, mexendo a perna e nada fazia eu relaxar e dormir, sabe? Minha perna ficava tensa assim um tempão. Às vezes 2 horas da manhã eu tinha que levantar e tomar um banho quente pra ver se aliviava essas pernas. Levantava pra fazer xixi, levantava pra comer, porque eu sentia muita fome no terceiro trimestre. Mas essas foram as únicas coisas que eu tive, então foi uma gravidez super tranquila. Antes de gravar esse vídeo, eu pedi pra vocês escreverem algumas perguntas pra mim lá no Instagram, inclusive se você não segue a gente no Instagram, é um lugar onde a gente pode ficar muito mais pertinho. E uma das perguntas... É a 8ª vez que a gente tá gravando esse trecho, porque a gente não conseguiu construir uma linha temporal que faça sentido. Porque você fica me interrompendo. Marina, que tipo de parto você queria? Eu sempre quis um parto normal. Ou seja, eu não queria, nunca desejei um parto cesárea. Pesquisando melhor, eu queria um parto normal, sem analgesia, sem intervenções, né? Então, um parto natural. O que a gente fez para se preparar para esse parto que a gente queria? A gente achava que a gente precisava de uma equipe médica particular que fosse alinhada com esses princípios aí do parto natural. Uma equipe especializada. Isso, então uma doula ou uma enfermeira obstétrica ou uma equipe médica que também tivesse esses objetivos, e a gente foi atrás. Então a gente fez entrevista com várias pessoas aqui em Brasília. Alguns enfermeiros obstétricos nem iriam na nossa casa porque a gente mora muito longe, outros a gente não sentiu segurança, outras possibilidades como, por exemplo, ter um neném numa casa de parto particular,
luxo, seria muito caro. Então a gente ficou debatendo essas questões e todo mundo, não todo mundo, mas muita gente que teve parto natural, ou que defende parto natural, falava pra gente que a gente precisava ter isso. Se a gente fosse pro hospital normal, não ia rolar o parto natural, que os médicos, o pessoal ia ficar tentando passar faca da gente, tentar ir para uma cesárea direta. Inventar uns papos assim, umas justificativas nada reais para uma cesárea desnecessária. E esse era o meu maior medo. Né? Porque a gente sabe que isso acontece. Isso. E aí, assim, eu tinha muito medo da cesárea desnecessária e depois que eu tivesse o neném, ficar com aquele sentimento, sabe? Tipo, me passaram a perna, basicamente, porque eu poderia ter tido um parto natural, normal, que eu queria, e acabei numa cesárea. Isso porque eu ouvi muitos depoimentos, eu sei que isso acontece com muitas mulheres. Bom, não vou entrar nesse mérito, mas eu sei que aqui no Brasil, na realidade que a gente tem, por causa do sistema, do jeito que ele é construído, assim, historicamente, a dinâmica dos médicos, dos planos de saúde, das próprias parturientes, é uma dinâmica que vai mais direcionada ao parto cesárea. É por isso que a gente tem 80% de partos cesáreas e 20% de partos normais. A gente foi atrás da equipe médica, fez essas entrevistas, mas não clicou, a gente não se sentiu seguro e a gente continuou, falou, vamos nos preparar de outra forma, vamos nos preparar buscando muito conhecimento a respeito. Então a gente foi... Tem um neném que precisa de atenção. Amor, é o outro lado. Vem cá, meu amor, vem cá. Ele tá usando meias no lugar de luvas hoje, porque não achei as luvas. A gente começou a etapa da preparação, que eu acho que é a etapa mais importante, que foi buscar conhecimento. Então, a minha médica do pré-natal era pelo convênio, ela não fez o meu parto, mas ela conversou muito com a gente, ela é muito boa e também gostava do parto normal, do parto natural e do parto humanizado, e ela conversou com a gente, tirou muitas dúvidas. E uma das coisas que me indicaram foi ler esse livro aqui, Parto Ativo. E esse livro, Guia Prático para o Parto Natural. Tem um monte de coisa, tem tipo assim, posição de yoga, posição para o parto, para aliviar a dor. É super completo. E a parte para mim que é mais importante é a explicação das fases de parto, de como é que o parto acontece de verdade e de como as intervenções geram caminhos e quais são esses caminhos. Então assim, a gente estudou, leu aqui, procurou vídeo, aula, conversou com a nossa médica e no final a gente já estava super afiado em relação a como que um parto normal, natural acontece. Se eu fiz fisioterapia pélvica ou algum exercício, não. A fisioterapia pélvica eu até tinha o pedido para fazer, mas aí começou o tal do coronavírus, fechou tudo, inclusive a fisioterapia pélvica, e depois quando abriu eu fiquei com preguiça, foi isso mesmo, fiquei com preguiça da fisioterapia pélvica, fiquei com preguiça de fazer exercício em casa depois que entrou na pandemia, mas então, foi isso que a gente fez de preparação, né amor? Mais alguma coisa? Oração, muita oração, né? Todas essas decisões, todos os desejos, a gente sempre orava a respeito. E um pré-natal bem feito, tá, gente? Essa é uma ótima preparação para o seu parto. Um pré-natal bem feito, com exames bem feitos, eu sei que eu podia fazer o parto natural porque eu sabia que estava tudo bem comigo. Nenhuma alteração que sugerisse que eu não poderia fazer um parto natural. Então essa foi a minha preparação. Tá bom, hora da historinha mesmo, do relato de parto mesmo. No dia 26 de junho, eu tava com 38 semanas, é meu aniversário, dia 26 de junho, e eu recebi várias comidinhas gostosas na minha casa, lasanha, bolo, docinho, a minha família fez, entregou, foi um dia, assim, delicioso de comer várias coisinhas que são, assim, mais gordurosas, mais açucaradas. E no dia seguinte, dia 27, mesma coisa, sobrou bolo, sobrou docinho, sobrou lasanha, eu continuei comendo essas delícias de aniversário. Então, quando chegou no dia 28 de junho, eu acordei, assim, com uma valentia, um mal-estar, com uma cólicazinha que eu achava, assim, que talvez fosse uma cólica intestinal. Porque comeu até sair pelo nariz. Comi comidas gostosas. Também não foi exagerado assim, não, mas eu não comi normal, sabe? Então, no dia 28, quando eu acordei com essa sensação, eu pensei que era provavelmente o que eu tinha comido nos últimos 2 dias anteriores, né? Isso porque... antes disso, já tinha mais de uma semana que o meu intestino estava funcionando com uma regularidade diferente. Então eu estava fazendo bastante cocô várias vezes por dia e a consistência estava mais assim,
mole. Nossa, muitos detalhes. Mas é porque se você estiver grávida e você vai querer saber essa informação antes de você, no seu final da sua gestação, é que em algumas mulheres, não em todas, parece que quando vai chegando perto da data do parto, o seu corpo meio que começa a se limpar. Então o seu intestino, que às vezes estava constipado até antes, começa a funcionar muito. E eu percebi isso, que o meu intestino estava funcionando muito. Nesse dia, inclusive, eu pensei, vixe, eu vou ter diarreia, tô com uma cólica intestinal, alguma coisa, tô passando mal. Com essa sensação eu continuei o dia, mas comecei a perceber que essa dor intestinal que eu achava, né, que eu brinco que na gravidez inteira uma das perguntas que eu mais fiz pra mim mesma foi: é cocô ou é bebê? Porque você sente o primeiro chute, aí você não sabe se é gás ou se é o chute do neném. Se fica cocô, é bebê. No trabalho de parto também, mesma coisa. Começou eu achando que era cocô, mas na verdade era bebê. Então, eu percebi que ao longo do dia, essas cólicas intestinais, elas vinham e voltavam como ondas, né? Então, eu ficava um período sem sentir nada, de repente sentia dor, depois ela ia embora. Aí eu falei, olha, isso não deve ser intestinal, deve ser bebê, deve ser útero. Muito perto, né? Às vezes a gente fica meio confuso. A partir desse momento que eu percebi isso, eu e o Matheus começamos a caminhar loucamente. Então a gente saía caminhando e ia contando as contrações. A gente percebeu que elas estavam assim muito irregulares. Então assim, de 20 minutos, depois 10 minutos, depois 8 minutos, depois 15 minutos. Ou seja, as minhas contrações estavam super irregulares e não estavam super doloridas. Era uma contração fraquinha, super tolerável. Inclusive, essa não significa que eu estava em trabalho de parto ativo ainda, tá? Essa era a fase latente ainda do parto. E aí, isso foi progredindo ao longo do dia todo. O que a gente fez durante o dia? O neném tá com o papai ali agora. O que a gente fez durante o dia? A gente caminhou muito, caminhou o dia inteiro para ver se progredia. A gente dançou na sala, eu tomei várias chuveiradas quentes, porque me disseram, chuveirada quente ou diminui as contrações ou engrena as contrações. Nesse dia, ela diminuiu as minhas contrações. Então, as minhas contrações, quando eu entrava no chuveiro, elas ficavam ainda mais espaçadas e mais fracas. E quando eu dancei na sala, foi louco, assim, passou de 20 em 20 minutos, 18 minutos, 15 minutos do jeito que tava, pra 4 em 4 minutos. A gente até ficou, meu Deus, será que a gente tem que ir pro hospital agora? Mas quando eu entrava em repouso, elas de novo espaçavam e ficavam bem mais fracas. Nessa noite, as minhas contrações ficaram de 10 em 10 minutos, certinho, foi quando regularizou. Isso significa que foi uma noite que eu não dormi, porque de 10 em 10 minutos eu acordava com uma contração. E assim, a gente não se deixou acreditar, tá? Tava desse jeito, de 10 em 10 minutos, e ainda assim a gente não tava de fato acreditando que ia acontecer. Porque, como eu li no livro e que eu pesquisei, isso podiam ser só pródromos, que significa que pode demorar, assim, 1, 2 semanas de você com contrações irregulares. Estar com contração irregular não significa que você deve correr para o hospital. E a gente ficou em casa esperando, né, o negócio ficar de verdade. E falando pra gente mesmo que poderia não acontecer naquele dia. 28 de junho. E talvez seja perto de se parir. Talvez não. Talvez demore mais um mês, ou ele pode nascer amanhã. No dia 29, depois de uma noite mal dormida para nós dois, eu porque acordava de 10 em 10 minutos, o Matheus de vez em quando acordava e olhava e via, né, achava que eu tava parindo já, basicamente, né? A qualquer momento ele acordava e olhava pra mim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu também não dormi no dia 29. Como que dorme? Não dorme. No dia 29, no dia 28 foi o dia 29. E no dia 29 a gente começou o dia com 8 minutos de espaço entre as contrações, elas foram ficando mais doloridas. Uma noite sem dormir, né, amor? Daí a gente fez o quê? Botou música pra dançar, saiu pra caminhar, pra tentar acelerar as contrações. Quando deu lá pras 11h30, eu falei, eu vou tomar um banho pra ver se esse negócio rola, né? Gente, esse chuveiro engrenou o meu trabalho de parto. Eu falei, eu quero ir para o hospital. Meu Deus, não, vamos esperar mais um pouco, tem que ficar... Não, eu quero ir para o hospital, vamos para o hospital. Já tava um desespero, querendo correr logo. Porque tava doendo. Aí eu queria, né, botando as coisas no carro, eu tava absolutamente pronta. Matheus vai fazer o quê?
a barba. Não, meu filho não pode receber a minha barba não feita. Deixa eu fazer a barba, eu porque... muito pra ele, uai. Daí Matheus foi fazer a barba, a gente entrou no carro e foi. Aí aconteceu o que eu não gostaria que acontecesse, que o meu maior medo, que era... No carro, como eu estava de repouso, não estava nem no chuveiro, nem andando de um lado para o outro, nem dançando, as contrações diminuíram a dor e a frequência. De repente, elas começaram a ficar de 10 em 10 minutos de novo, às vezes até de 20 em 20, né? Aí foi tão frustrante. Eu falei, meu Deus, eu não estava já entrando no trabalho de parto ativo, o que aconteceu? Chegamos no hospital, fiz a admissão no hospital e a médica fez meu exame de toque, primeiro exame de toque. Gente, exame de toque não doeu, nenhum dos exames de toque que eu recebi doeram, viu? E eu só fiz exame de toque em trabalho de parto, eu não fiquei fazendo, foi a primeira vez. Não faz toque em pré-natal, tá? Isso não é normal. Ela fez o exame de toque, eu tava com 4 centímetros de dilatação. E ela também me colocou num... Como é que é? A gente tinha feito um plano de parto. Tópico, uma folha bem... Sim, junto com a médica do pré-natal, que foi super importante. Várias vias, a médica do pré-natal corrigiu. O que é o plano de parto? É o que você quer que aconteça no seu parto e o que você não quer que aconteça. Então tinha lá escrito que eu não queria analgesia, tinha lá escrito que eu não queria episiotomia em hipótese alguma, que eu não queria a manobra de Christeller em hipótese nenhuma. Se você não sabe o que eu tô falando e você tá grávida, vai pesquisar sobre esse assunto que é importante. Então tinha assim que eu queria receber o neném no meu colo assim que ele nascesse, que eu queria ter a minha hora de ouro, que eu queria que ele mamasse na primeira hora. Esse era o tipo de coisa que tinha no meu plano de parto. Daí, na hora da admissão, eu já entreguei pra médica plantonista lá, o plano de parto. Ela deu uma olhada, ela já falou assim, você não quer ocitocina? Eu falei, não quero ocitocina. Então tá, então vamos ver se você já pode ser internada, porque se você não tiver em trabalho de parto mesmo, não dá. E quando ela quando ela me colocou pra fazer o exame que media as contrações, as minhas contrações estavam fracas pra caramba. Em 20 minutos eu tive 3 contrações e elas não estavam fortes o suficiente. Não, e você tinha uma contração e aí você gemia de dor, aquela dor miserável, e aí a enfermeira chegou, você teve uma contração fraquinha aqui, né? Foi. Falei, como assim fraquinha? Vai piorar? Vamos ficar pior que isso? Virei pra médica e falei, doutora, por favor, eu juro que eu tava tendo contrações piores. Eu juro que lá em casa tava diferente. Quando eu cheguei aqui mudou, mas lá em casa tava assim. Tá bom, então eu vou te deixar aqui por 2 horas em observação. Vamos ver. Uma hora? Uma hora em observação pra ver se progride. Aí a gente vai pra uma salinha lá que é pré-admissão, tá? Não é admissão mesmo, não. Fica um monte de baias, assim. A gente ficou lá, eles levaram uma bola e aí a gente ficou caminhando e andando na bola. Eu tive que tomar coragem, viu? Porque eu sabia que se eu andasse e ficasse pulando na bola, as minhas contrações iam piorar, dito e feito. Elas ficaram mais doloridas e mais perto uma da outra. Então foi assim, eu vou sentir essa dor porque eu quero... exatamente. É ruim, mas tá progredindo o negócio. E aí a gente ficou lá, caminhando e orando toda vez que tinha uma contração, pedindo pra Deus pra que o parto progredisse, pra que a gente não tivesse que voltar pra casa, pra que fosse naquele dia mesmo. Era cada contração uma oração. Era o tempo inteiro isso na minha cabeça. Isso porque eu não almocei, viu? Era 2 horas mais ou menos quando a gente foi admitido ali no hospital. Ficou... nesse tempo de observação, e eu não tinha almoçado, eles até levaram uns lanchinhos, o Matheus foi na lanchonete comprar também, daí eu comecei a vomitar, de volta os vômitos do primeiro trimestre, agora voltando pra assombrar, só que era um vômito por causa da dor, porque a dor é intensa demais e às vezes você vomita. Daí foi esse período inteiro, o médico voltou, um outro plantonista, fez um outro exame e eu tava com 5 centímetros de dilatação, e agora as minhas contrações estavam bem mais... regulares, e o espaçamento estava bem menor. Quanto que era? Eu não lembro não, de quanto estava. Acho que de 5 em 5. Ou 6 por aí? 6, coisa assim. Daí a gente foi pra... O problema é porque não fixa, não era todas de 5 em 5, variava. A gente também largou mão do trem, parou de contar. Nesse momento que ele fez esse exame, a gente passou para a segunda etapa, que era a sala de pré-parto, que aí eu já fui internada, e aí eu fui para essa salinha, que na verdade era um quarto, parece um quarto, né, tipo um quartinho de hotel, com um banheiro que tinha um chuveiro. Daí eu entrei no chuveiro quente de novo.
Aí fiquei lá no chuveiro quente e as contrações vindo. Nessa parte já estava ruim. Nessa parte as contrações já estavam bem ruins. As de antes eram realmente fracas. Essas já estavam ruins. E aí, nessa sala de parto, o médico vinha verificar como é que a gente estava. Verificou que eu estava com 6 centímetros? 7 centímetros, isso. Depois de uns 40 minutos, 1 hora, ele verificou de novo, eu tava com 7 centímetros. Ele falou assim, você tá com 7 centímetros, quando você tiver com 9 centímetros, a gente vai pra sala de parto mesmo. Não, o parto da Mari foi atípico, porque os médicos sempre davam um prazo e as coisas aconteciam na metade desse prazo. Eles falaram, daqui a umas 3 horas você vai chegar a 7 centímetros. Graças e a Deus. chegava a 7 centímetros em 1 hora. Aí ele falou assim, quando você chegar em 9 centímetros, a gente vai pra sala de parto. Volta em 2 horas pra ver como é que você tá. Ok. Nisso a enfermeira chegou e falou pra mim o seguinte, Marina, se você sentir vontade, por que ela chegou? Porque ela ouviu meus gritos, foi isso. Nesse ponto já tava doendo que eu tava berrando. Eu fui a grávida escandalosa que ficava gritando. Toda hora que vinha uma contração, o Matheus vinha fazer massagem nas minhas costas e eu gritava porque doía pra caramba. Ele falava, pode gritar, e fazia massagem nas minhas costas. Tinha hora que ele vinha fazer massagem nas minhas costas e eu gritava pra ele ir embora. Tinha hora que ele não vinha e eu gritava porque ele não veio. Ele não tava entendendo o que eu precisava naquele momento. Tinha hora que ele pegava o fone, botava no meu ouvido e a gente ficava escutando de boa e de repente vinha a contração, eu arrancava o fone e falava, sai daqui! Essa é a pior música da minha vida, eu odeio essa música. Foi. E assim, eu me pendurava em você, né? Uhum. E aí, bom, basicamente, Matheus escutou muita bronca, mas ao mesmo tempo ele foi muito apoiador. A enfermeira, escutou meus gritos, foi lá na sala. Olha, Marina, se você sentir vontade de empurrar, sentir vontade de fazer cocô, não faz. Fazer força de cocô, não faz. Como assim, não posso fazer cocô? Não, se você sentir vontade de fazer cocô, provavelmente já tá na hora de você empurrar o neném. Então não faz cocô. Não faça força de cocô, chama a gente. Falei, tá bom. Aí, daqui a poucos minutos, senti vontade de fazer. Aí, amor, chama a galera lá que eu tô querendo empurrar. Chama. Chegou um outro plantonista, um nigeriano, muito grandão, legal, muito legal. É engraçado, a gente fica com um carinho tão grande com os profissionais que estavam lá. Eu nem conheci ele, eu não fiz meu pré-natal com ele, mas pelo fato dele ter feito parto do neném, eu tenho um super carinho por ele. Daí ele chegou e fez o meu exame de toque, 9 centímetros. Então, era para ser 2 horas, 1 hora e pouco depois eu já tinha dilatado os 9 centímetros. Acho que essa é a hora de responder essa pergunta aqui. Qual momento para você foi o mais difícil de toda a trajetória do parto? Logo antes dessa vontade de empurrar, que eu falei, né? Que eu falei, eu quero empurrar, tá vindo a vontade da força de cocô. Logo antes de eu ficar com 9 centímetros de dilatação, eu passei pela transição, que é a fase do parto entre a fase ativa do parto e a fase expulsiva, que é a fase que você empurra o neném do parto. Então, entre uma fase e outra tem essa transição. E essa transição é a parte mais dolorida do parto, com toda absoluta certeza. Pra mim foi. Quando a gente estudou, a gente viu que essa fase era chamada fase de covardia, né? Que é a fase em que normalmente as mulheres desistem. Que é a hora que fala, não consigo, eu vou morrer. Esse tipo de coisa. E foi exatamente, eu não falei isso, né? Mas doeu muito. É a fase em que a contração tá mais dolorida. A fase que você ficou muito tentada a pedir analgesia. A gente chamou o médico e a Marina perguntou, me fale sobre os males da analgesia, para convencer ela de novo que a analgesia não era preferível. Ele perguntou assim, você pensou em desistir do parto normal? Você quis fazer cesárea em algum momento? Não, eu não queria desistir do parto normal e eu não tive o pensamento de ir pra cesárea em nenhum momento eu quis. Mas eu tive sim o pensamento de quem sabe eu não desisto da minha ideia de ir sem analgesia e vou pra analgesia. Por que eu não quis a cesárea? Porque pra mim a cesárea seria um passo muito, muito, muito pra frente, né? O primeiro plano C. O último plano, né? Assim, se eu não desse conta com a analgesia, eu iria pra cesárea. Mas o primeiro pensamento que eu veio foi, eu tô aqui sem a analgesia,
tá doendo pra caramba. Será que eu realmente quero isso sem analgesia? Será que se eu não botasse uma analgesiazinha aqui? Porque tem muita gente que relata que foi maravilhoso com analgesia. Não é anestesia, né? A analgesia no parto normal. Que foi maravilhoso, que tomou a epidural, peridural, sei lá, e foi bom, foi tranquilo, que ela não perdeu a experiência, mas eu tinha medo de tomar a analgesia e parar de sentir direito e não conseguir fazer não sentir os puxos, que são a vontade de empurrar, aquela vontade incontrolável de empurrar durante as contrações. Eu tinha medo disso e eu também tinha medo de precisar usar ocitocina. E as pessoas, quando botam ocitocina, né, analgesia, geralmente o parto dá uma ralentada, fica mais devagar, fica mais lento e aí precisa da ocitocina. Então, em 2 momentos diferentes, eu virei pro médico, e um desses foi o momento da transição, e falei assim, me fale sobre a analgesia. Assim, por favor, me conta de novo como é que é, o que acontece se eu tomar. E aí ele contava, olha, você vai ter um alívio, mas pode ser que o seu trabalho de parto fique mais lento, e você falou que você não queria ocitocina também, e é muito comum a gente ter que dar ocitocina para o trabalho de parto poder progredir. E eu lembro, assim, de eu sentada de perna de índio na maca, o Matheus fazendo massagem nas minhas costas nesse momento, e o que foi mais importante para eu poder conseguir passar foi a respiração. Eu respirava e na hora de expirar, né, eu fazia um barulho como se fosse assim, como se eu estivesse tirando tudo que tivesse dentro de mim, de ar, de tensão, de dor, de tudo. E eu fazia esse barulho e era como se fosse um urro de uma pessoa, de um guerreiro. Meio doido isso, né? Mas era assim que eu me sentia, assim, uma coisa meio que eu estava numa batalha, e na hora que eu dava essa respiração é como se eu estivesse fazendo um urro de força, não contraindo nada, mas como se eu estivesse expressando força naquele momento. E aí, por causa dessa respiração, fazendo essa respiração, aliviou muito. Porque na hora que a contração vem, a sua tendência, e eu fiquei lutando contra isso o tempo todo, mas é muito difícil, é você fazer atenção no corpo inteiro, porque você está sentindo dor, certo? Mas o que você precisa fazer é relaxar o corpo, respirar fundo, porque passa. Só precisa lidar com aquele momento de contração. Você vai ter um momento de descanso entre uma contração e outra. Mas graças a Deus esse momento passa e aí você vai para a fase do expulsivo. Quando o médico falou 9 centímetros, vamos para a sala de parto, foi um momento assim de muito alívio, de muito graças a Deus. Daí nesse momento eu já estava na posição que eu usei para o expulsivo todo, que era a posição de 4 apoios. Então eu tive que fazer a transição de uma maca para outra nos 4 apoios. Só que no momento que eu tive que fazer essa transição, o Matheus teve que sair, porque ele teve que ir trocar de roupa, botar a roupa... Como é o nome daquela roupinha? Não sei, mas aquele pijaminha de cirurgião. Não sei qual é o nome, não. Parece sabe o que eu esqueci de falar? Que eu tomei um remedinho pro enjoo. Foi. Que eu falei que eu tinha vomitado, né, na primeira parte lá, mas aí progrediu. Como a dor estava muito forte, eu continuava vomitando e eu não tinha almoçado, não tinha comido nada. Aí eu fiquei com muito medo de ficar muito fraca, né, e continuar vomitando durante o trabalho de parto. Então essa foi a única coisa de medicamento que eu tomei, foi um Dramin, para parar o enjoo. E aí parou o enjoo, entre uma contração e outra eu falava, Matheus, me dá uma tâmara. E ele me dava uma tâmara porque é uma fonte de energia super rápida. E aí a gente continuava. Desculpa, eu te interrompi. Não, aí a gente estava confiante, né, que estava acontecendo. Mas a partir daí, que foi a primeira vez que eu e a Marina nos separamos, que eu tive que trocar de roupa e ela foi para uma outra sala, aí eu fiquei nervoso, fiquei ansioso, pensei, cara, eu não vou perder o parto, já tá nascendo. Eu não tive tempo nem de ficar nervosa nem nada, eu só conseguia pensar, respira, passa dor, respira, passa dor, respira, passa dor. Eu não consegui pensar assim, muito de nervoso, de que poderia dar certo isso, dar errado aquilo. Daí a gente chegou na sala de parto e essa foi a parte assim que eu acho que poderia ser melhor se a gente tivesse escolhido uma casa de parto, por exemplo, particular. Porque uma casa de parto tem um ambiente assim mais aconchegante. E lá na maternidade, a sala de parto é a mesma sala de cirurgia da cesárea. Então é uma sala que parece muito um ambiente médico, é muito cheio de coisas bipando e instrumentos, equipamentos. Muita gente. Luz muito forte. Mas aí a equipe foi tão respeitosa que eu pedi pra eles, olha, tem como vocês diminuírem um pouco a luz?
E aí no vídeo aí que vocês estão vendo, tá bem escurinho, porque eles diminuíram a luz, porque tá bom assim. Eles falaram, você quer parir em qual posição? Quer que a gente traga a bola? Quer que a gente traga a banqueta de parto? Se eu quisesse, eu poderia ir pro chão, sabe? E parir no chão ali de boa, porque eles cobriram o chão. Então, enquanto eles faziam tudo isso, eu tava lá em 4 apoios em cima da maca, lidando com as contrações. Mas eu não tive o menor interesse em mudar de posição. Menor interesse. Parece que assim, toda vez que eu tentei mudar de posição, ficava pior. 4 apoios era a única posição que eu conseguia ficar e era a que menos doía. Então levaram a bola, levaram a banqueta, não deu nem tempo de eu pensar em usar, porque do momento que a gente chegou na sala de parto até o momento que o neném estava no meu braço, foram o quê, amor? 10 minutos? 20 minutos. 20 minutos. Então assim, eu já estava com vontade de empurrar, não queria saber de sair da maca. E daí a gente começou, né? Vem a contração e vem uma vontade que não dá pra segurar de empurrar o neném. É a vontade incontrolável, não tem como você segurar a cabeça do neném descendo pelo seu canal de parto, basicamente. Quando vem o puxo, você tem que ir junto com o puxo. Então, o puxo vinha e aí eu empurrava junto com o puxo. Acabava a contração, acabava o puxo, eu parava de empurrar e esperava a próxima contração. E veio o puxo, e eu fui empurrando, e o Matheus ali atrás. O Matheus, inclusive, queria participar bem do momento e pediu pro médico, né? Pedi pro médico pra eu segurar o Aurélio assim que ele nascesse. Foi. E aí o médico falou assim, mas você não vai desmaiar não, né? Ele jogou mal migué, porque eu fiz medicina veterinária. Não, 3 semestres, 3 semestres. Não é mentira que eu fiz medicina. Aí ele falou que fez medicina e o médico, tá bom de boa, então você tem experiência. Eu não vi isso, tá? Eu estava em outro país, outro planeta. Eu achava que eu era médico. Aí o Matheus ficou lá pra segurar o menino com a sua grande experiência de 3 semestres de veterinária. Fazendo parto de cavalo. Anyway. Daí o Matheus era o meu treinador. Toda vez que ele via uma partezinha do Aurélio progredindo no canal de parto, ele falava, tá vindo a cabeça, tô vendo um pedacinho da cabeça. Saiu até o olho, saiu até a boca e saiu a cabeça toda. Saiu a cabeça toda. O mais difícil já passou. Não, o mais difícil não passou. O ombro é a parte mais difícil, não a cabeça. Daí quando passou a cabeça, ele falou, já tava contando vitória, né, amor? E eu fui iludida. E o médico falando, não, continua. Me enganaram mesmo. E essa última, e tem 5 últimas, é o que eu falava pra você, porque eu vi que você tava sentindo muita dor, e eu pensei, caramba, será que a Mari vai desistir? Porque o negócio é muito bruto. Então eu sabia que faltava mais uns 8 empurrões. Mas aí eu falava, não, é só mais um. E aí depois desse eu falava, não, agora esse é o último. Não, agora esse sim vai ser o último. Pois é, e o médico também fez isso. No último empurrão que eu dei, não que eu estivesse pensando em desistir. Nesse ponto eu não pensei em desistir, já não pensei em analgesia nem nada. Eu tava quase, entendeu? Era só o último gás mesmo. Daí o médico falou, mais um empurrão e ele vai nascer. Gente, não foi mais a força de um empurrão, não. Foi a força de uns 6 empurrões que eu tive que fazer naquele final. Foi assim, uma coisa meio... Aí o puxo veio, a contração veio, hora de empurrar, certo? Eu fiz a força, o puxo foi embora, a contração foi embora, mas eu continuei fazendo a força. Esse foi o momento em que eu pensei assim, não, agora ou vai ou racha, na verdade ou vai ou lacera, né? Lacerou tudo. Esse foi o momento que lacerou, porque eu não queria mais esperar a próxima contração, eu tava com medo de demorar demais, eu tava acabando a minha paciência, a minha força, o meu gás, a minha estamina tava acabando. Falei, quer saber, eu vou empurrar com tudo que eu tenho agora. E aí daí eu empurrei. Esse foi um empurrão bem comprido, assim, né, que você faz uma força bem comprida, sem parar. E aí foi quando o neném nasceu. O umbilical saiu, amor. Saiu o umbilical. Saiu o umbilical, amor. Saiu. Daí a gente vai do inferno ao céu de uma vez, né? Que você existe.
Nossa, foi emocionante demais, foi gostoso demais. Eu tenho muita saudade desse dia, muita saudade até do dia anterior. A gente estava falando disso hoje. Até o dia anterior, que tinham começado as contrações, a gente estava aqui em casa, dançando e arrumando a malinha. Saudade disso. Saudade lá no hospital desse último empurrão, que foi horrível em dor, mas na hora que ele acabou e eu escutei o chorinho, ai, foi incrível. Daí eu virei, né, com cuidado, porque eu tava em 4 apoios, virei, quando eu virei o Matheus tava lá segurando o neném no colo, e aí você tem aquele choque olhando ele, falando, gente, era o neném que tava dentro de mim, é o neném que eu tava esperando. Parece que quando você tá fazendo o ultrassom, e vai ver o neném no ultrassom, parece que o neném fica na sala de ultrassom, e você vai embora e daqui a algumas semanas você volta lá pra ver como é que tá o neném na sala de ultrassom. Parece que é a ideia de um neném que está dentro de você, e não um neném de verdade, não sei se vocês estão me entendendo, mas na hora que eu virei e vi, ele materializou, ele passou, não que ele sempre existiu dentro da minha barriga, sempre foi uma vida valiosa, maravilhosa, mas ele se materializou ali na frente, e aí quando ele veio para o meu colo, ai, vocês podem ver o momento. Essa hora que ele bota a mãozinha no meu rosto, que parece até que tá em câmera lenta, mas não tá em câmera lenta, mas é que o momento foi tão emocionante que ele foi em câmera lenta, foi um dos melhores momentos da minha vida, foi muito maravilhoso. Daí pra frente ele não saiu mais no meu colo, não saiu mais de perto de mim, ficou ali no meu colo. Daí as outras coisas do parto aconteceram, né, a placenta... tinha que sair, eu virei pro médico e falei, a placenta ainda tá dentro de mim? Ele falou, tá. Eu falei, como é que a gente faz? A placenta tá dentro de mim, né? Tá. Como é que a gente faz? Tranquilo. Pode curtir o momento. Depois você foi pro médico, agora eu quero drogas. Aí o médico falou, quê? Drogas, me dá drogas, eu quero remédio. Agora eu quero drogas. Oi? Agora eu quero... É porque eu tava começando a sentir as contrações do útero voltando pro lugar. Então é normal, né? Depois que o útero ainda vai continuar doendo um pouquinho, não que as contrações comparem às contrações de parto, mas é que ele tem que ir voltando ao normal, né? Então ele começa a doer como se fosse uma cólica menstrual, assim. Eu já tava assim, olha, cansei de sentir dor, me dá algum remédio aí que eu não quero sentir dor. Daí a placenta, ele tirou a placenta, não puxou, ele só fez uma tração, ela saiu, não senti nada da placenta saindo, tava com o meu neném no colo, tava feliz, tava... foi maravilhoso. Daí pra frente tem a parte da laceração, né? Infelizmente eu lacerei, tive laceração de 2º grau em alguns pontinhos, e aí veio uma médica e ela fez todos os pontos na hora, né? Costurou o que precisava ser costurado, e enquanto isso eu tava com o neném no colo, curtindo o neném, fazendo carinho nele, ele olhando pra gente, né? E dormiu e ficou lá no meu colo, sendo maravilhoso. E eu fiquei tagarela. Nossa! Nossa, a adrenalina e a Marina, a gente tava o quê? Há 36 horas sem dormir. E é lógico, a Marina fez um esforço muito maior que ela, cansou. E sem muito mais comer, que né, eu, direito. Sem comer. E aí chegou umas 9 horas e eu tava cansadíssimo, morrendo de sono. E a Mari não parava veio de falar. Uma força sobrenatural na Mari, adrenalina, que ela não queria mais dormir, ela só queria conversar. E o Mari não dormir, pelo amor de Deus. Ela, não, vamos conversar. Eu fiquei até 2 da manhã. Vamos arrumar o quarto aqui do hotel. Eu fiquei... Não, vamos dormir. Era 2 da manhã, eu tava praticando como é que fazia charutinho no neném, com ele dormindo e eu embrulhando e desembrulhando, porque eu tava muito agitada. Ele não é uma boneca. Eu tava muito agitada. Eu querendo dormir e a Marina querendo brincar. Vamos brincar. Pois é. Mas aí, depois que você sai dessa sala, você vai pra uma área de recuperação, o neném fica no colo. Eles botam assim como se fosse um wrap, né? Como se fosse um top bem folgadão e botam um neném dentro, como se fosse um bolso, assim. E aí o neném fica com pele a pele em você. As enfermeiras vêm, fazem todo o processo de tentar botar ele pra mamar na primeira hora, te mostram como é que é. Ele tava com muito soninho, muito cansado, então assim, ele mamou bem pouquinho e largou e dormia. As primeiras 48 horas, ele só queria dormir. A gente que tinha que acordar ele pra ele mamar, porque se dependesse dele, eu acho que ele ia passar 48 horas dormindo. Essas 48 horas primeiras, lá no hospital, e também um pouquinho aqui, né? Então, acho que os primeiros 4 dias foram muito gostosos. A gente ficou só 2 dias no hospital, a gente ficaria só 1, mas como ele nasceu à noite, o pediatra não quis liberar a gente
para sair à noite. Então a gente esperou o outro dia de manhã. Então a gente ficou... Uns 30 horas. E foi assim, super tranquila a minha parte de pós-parto, foi super tranquila. Eu com certeza não julgo ninguém que fez uma decisão diferente de mim. Inclusive eu queria deixar isso muito claro, se você fez uma decisão diferente de mim em qualquer ponto dessa história, não ache que a minha decisão deixa a sua inválida ou errada, de jeito nenhum. Cada um tem a sua experiência e eu poderia ter uma experiência completamente diferente e ter tomado outras decisões de acordo com outras circunstâncias. O que importa é o neném nascer saudável. O que importa é o neném nascer saudável e a mãe ficar bem, é isso que importa. Todo mundo sabe disso, mas às vezes as mulheres se culpam por não terem conseguido, entre aspas, o parto natural ou o parto normal. E eu acho que isso é muito tóxico, isso só faz mal. Então lança fora essa culpa e, por favor, que a minha experiência não seja para você se sentir mal, viu? Eu realmente não tenho mérito nenhum, foi um presente de Deus e eu simplesmente vivi essa bênção e foi muito, muito maravilhoso. Daí tem uma pergunta aqui perguntando sobre a amamentação. Eu já até falei isso nos stories. A minha amamentação foi muito tranquila, eu também fui muito abençoada nesse sentido. Eu não senti dor em nenhum momento, só uma sensibilidade mesmo, porque a pele do mamilo é muito sensível e nunca tinha tido tanto atrito, né? Então você sente uma sensibilidade, um desconforto, mas nunca senti dor. O Aurélio pegou direitinho, fez a pega direitinho desde a primeira vez. Mas uma coisa que eu fiz e que eu posso te dar de conselho se você for ter neném agora no futuro é quando você estiver na maternidade, toda vez que você colocar o neném no seu peito para mamar, chama a enfermeira ou chama uma técnica de enfermagem. Foi o que eu fiz. Elas vinham toda vez e toda vez elas checavam a minha pega e a mamada dele, se estava indo tudo bem. Eu queria isso porque elas podiam checar, elas podiam corrigir e assim eu fui para casa confiante e com todas as correções feitas. Então eu tive uma caminhada super tranquila. Agora ele já tá com 1 mês de amamentação e tá tudo ótimo. Eu adoro amamentar, é um momento muito gostoso pra mim. Aí, amor, vem cá. Só queria encerrar com a última pergunta. Teria outro filho agora que já sabe como é dar à luz? Nossa, mais 6. Não, mais 6 eu não sei porque eu não sei o que vai acontecer com o meu assoalho pélvico, com o meu abdômen. Mas o parto em si eu achei fantástico. Eu teria outros, vou ter outros com certeza, se Deus me abençoar com isso, mas o parto pra mim foi uma experiência deliciosa que eu tenho saudade. Eu tenho saudade. A gente quer filhos tanto da barriga quanto filhos não da barriga, né? Exatamente. Então não preciso ter todos os meus filhos por via de parto, né? Posso ter alguns por adoção também, que é uma coisa que eu e o Matheus desejamos muito. Mas é isso, teria com certeza outros filhos. Pessoal, deixem suas dúvidas, suas perguntas, suas colocações, suas experiências aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês. Eu vejo vocês também no Instagram, segue a gente lá. E na próxima semana a gente tem vídeo normal de comida aqui no canal. Tchau!